Imagine entrar em uma tumba onde o passado foi reorganizado inúmeras vezes ao longo dos séculos. Cada corpo colocado ali alterava a disposição do anterior. Cada objeto funerário passava a influenciar o próximo sepultamento. Aos poucos, aquilo que começou como uma câmara organizada se transformou em um arquivo humano construído camada por camada. Foi nesse cenário, na necrópole tebana, próxima a Luxor, que pesquisadores encontraram uma cena capaz de ampliar nossa compreensão dos rituais funerários do Egito Antigo. O local é a tumba TT 209, em sua câmara 3. Ali, os arqueólogos identificaram 16 indivíduos mumificados, além de restos pertencentes a pelo menos outras 4 pessoas. Também foram registrados 9 conjuntos funerários, caixões, amuletos, recipientes e outros objetos. Os sepultamentos abrangem um período enorme, começando na 25ª dinastia, por volta do século VIII a.C., e chegando ao período ptolomaico, encerrado em 30 a.C. A câmara foi reutilizada por séculos, enquanto os costumes funerários mudavam. No início, tudo seguia uma lógica clara. Os primeiros mortos eram colocados em caixões e ocupavam áreas separadas da câmara. Alguns eram acompanhados por redes funerárias, amuletos e objetos valiosos. Numerosas ânforas fenícias indicam o alto status de parte daqueles indivíduos. Cada sepultamento parecia possuir uma área própria, como se os mortos conservassem um território reservado. Mas esse padrão começou a desaparecer. Com o passar das gerações, novos corpos precisavam caber em uma câmara já ocupada. Os espaços vazios entre sepultamentos começaram a ser utilizados. A distância entre as múmias diminuiu e a posição dos mortos também mudou. Em enterros posteriores, os braços apareciam dobrados, em contraste com os braços estendidos de muitos indivíduos antigos. Durante o período persa, a transformação ficou evidente. A organização deixou de ser apenas horizontal e começou a crescer para cima. Em cerca de 2/3 dos depósitos, havia corpos colocados diretamente sobre outros. O caixão, antes responsável por definir cada espaço, perdeu importância. Agora, o lugar de um novo morto podia ser determinado pelas paredes, pelo sedimento, pelos objetos e até por corpos enterrados anteriormente. E então chegamos à parte mais intrigante dessa história. No período ptolomaico, a concentração de corpos aumentou em uma região da câmara. Ali, 4 múmias humanas foram colocadas umas sobre as outras. Nenhuma estava em caixões, embora os corpos tivessem sido cuidadosamente mumificados. Próximo aos sepultamentos, jarros permaneciam em posição vertical, sugerindo um ritual diferente das fases anteriores. Mas havia algo ainda mais inesperado naquela composição. Sobre as múmias de um homem e de uma mulher estava um cão mumificado. E isso torna a cena mais impressionante. Enquanto os corpos humanos registram séculos de mudanças funerárias, o animal acrescenta uma nova dimensão ao conjunto, mostrando que a organização daquele espaço também podia incorporar seres não humanos dentro de uma lógica ritual cuidadosamente construída. Não ao lado da câmara, não em uma área separada. O animal havia sido colocado diretamente sobre os mortos humanos, integrado à própria organização funerária. É essa posição que torna sua presença impossível de ignorar. No Egito Antigo, animais ocupavam papéis religiosos importantes. Alguns eram associados a divindades, outros eram mumificados como oferendas, e muitos participavam de práticas ligadas à proteção e à passagem para o além. Os pesquisadores sugerem que esse cão pode ter desempenhado uma função ligada à jornada após a morte. Sua posição não parece aleatória. Ao contrário, ela pode revelar uma mudança na maneira como animais eram inseridos nos rituais funerários. E isso abre uma pergunta fascinante. O cão estava ali como símbolo religioso, como protetor, como companheiro, ou sua presença reunia vários desses significados? É importante não afirmar mais do que as evidências permitem. Não sabemos se o cão pertenceu ao homem ou à mulher abaixo dele. Também não sabemos se foi colocado ali por afeto. Mas seu tratamento funerário e sua posição entre múmias humanas mostram que ele fazia parte de uma decisão ritual. Alguém escolheu colocá-lo naquele lugar.
E essa escolha revela uma relação complexa entre pessoas, animais e crenças funerárias. Há outro detalhe importante. Depósitos assim poderiam ser descritos como amontoados confusos de múmias. O novo estudo propõe outra leitura. Talvez o que pareça desordem seja resultado de regras funerárias diferentes. Cada novo sepultamento precisava responder ao espaço já ocupado. Os mortos mais antigos continuavam influenciando os mais recentes, criando uma arquitetura construída com corpos, objetos, paredes e memória. A tumba também sofreu alterações posteriores. Inundações levaram sedimentos para dentro da câmara. Incêndios afetaram parte dos restos. Entradas humanas perturbaram alguns depósitos. Tudo isso dificulta reconstruir a ordem exata de cada sepultamento. Mesmo assim, o padrão geral permanece visível. A TT-209 não foi simplesmente abandonada e depois usada de qualquer maneira. Ela continuou sendo um espaço funerário ativo, adaptado para receber novos mortos em um ambiente carregado de história. Talvez seja o cão mumificado que torne tudo isso tão marcante, porque ele transforma uma discussão sobre espaço funerário em algo muito mais próximo de nós. De repente, entre datas, dinastias, caixões e camadas de sedimento, aparece um animal colocado entre seres humanos. Um corpo que obriga os pesquisadores a perguntar qual papel aquele cão desempenhava na visão de mundo de quem o enterrou. Talvez ele fosse um guia, talvez um protetor, talvez sua presença estivesse relacionada a crenças sobre a passagem para o outro mundo. Talvez nunca saibamos a resposta. Mas uma coisa ficou clara: ele não estava ali por acidente. Essa presença, silenciosa há mais de 2000 anos, mostra como as tumbas egípcias não eram espaços congelados no tempo. Elas mudavam, eram reinterpretadas e ganhavam novos significados a cada geração. E no interior da TT-209, um cão mumificado permanece como uma das pistas mais incomuns dessa transformação. Se essa descoberta também despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal e deixe seu like. E agora eu quero saber, por que você acha que esse cão foi colocado sobre duas múmias humanas? Escreva sua teoria nos comentários. Porque, quando observamos com atenção aquilo que parece apenas um detalhe, o Egito Antigo quase sempre revela uma história muito maior.